Oi meus amores, eu sou a Azul e sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso onde falamos sobre séries, filmes, livros, animes, mangás e outras coisas relacionadas a isso. E hoje é dia do quadro Resenha Minha. E como vocês viram, né, no título, eu vou contar a história da virada do ônibus. Sim, gente, eu estava dentro de um ônibus que caiu no rio. Bom, tudo começou na escola, né? Com certeza. Vieram com a história de vamos para uma feira de ciências na cidade vizinha. Uhul! E a gente foi porque simplesmente disseram que senão a gente ia perder nota. E por isso que a gente foi. Se não fosse por isso, eu simplesmente ia ir pra casa e tinha perdido nota mesmo. Mas enfim, não me lembro se eu precisava de nota na época, mas acontece. Bom, a gente foi pra feira de ciências, né? 2 ônibusinhos, tá? Com 4 turmas, se eu não me engano. Que eram as 2 sétimo anos, 8º e o 9º. 4 turmas. Bom, o BO foi a volta. A gente saiu do colégio, 2 ônibus, como eu falei, e fomos para a cidade de Açu. Por um caminho que não era nem um pouco, como é que se diz? Confiável, né? É um caminho que tem, sem ser pela BR, né? Que vai de Panguaçu para Açu. Bom, a gente foi, tudo tranquilo, tudo uma maravilhas, né? O problema foi a volta. Por quê? Só tinha um ônibus e além das 4 turmas, tinha uma turma, ou era um pessoal do IF, tinha um pessoal do colégio que era ensino médio, tinha um povo do colégio que era da comunidade do Arapuá. Então tinha muita turma, muita gente em um ônibus que era para ser poucas pessoas. Bom, entramos todos nesse ônibus, mó abafado, mó quentura, de tarde, né? Vocês sabem que de tarde às vezes é muito quente. Imagina num ônibus lotado. Bom, a gente foi 2 horas, 4 horas estávamos voltando desta feira de ciências. Até que chegamos na parte que tem o rio, né? Que não é muito fundo lá, tá? É tipo um açude, mas não é um açude. É um rio mesmo. E aí a gente foi passar por essa partezinha que, né? Entre uma cidade e outra, passa por esse rio. E não é uma ponte normal, né? De estrada. Era uma ponte de areia. Dessa finurinha. A questão é, eu estava do lado de uma colega e nesse tempo eu era muito amiga dela, né? Agora não somos mais, mas enfim, não veio ao caso. E a gente pegou na mão e eu fechei o olho, né? Porque, sei lá, 12 anos, coisa pra adolescente, enfim. A gente fechou o olho e eu só escutei umas pedras batendo no rio, que eu achei que tava passando pela estrada, né? Que é areia, pedra, enfim. E eu achei que a gente tava passando, só que o ônibus estava fazendo assim, ó. Caiu dentro do rio, olha que lindo. E o povo começou a se desesperar e gritava e não sei o que. E eu abri o olho. Quando eu abri o olho e vi aquela ruma de água dentro do ônibus, eu fiquei desesperada. O primeiro pensamento de uma pré-adolescente de 12 anos foi: eu não sei nadar, eu vou morrer afogada. Só que tinha um detalhe nesse tempo, porque quando chove, né, nesse rio fica muito cheio. E não tava no tempo de chuva, graças a Deus. Não tava no tempo de chuva, então não tava tão cheio, né? A água batia aqui, nos peitos, né? No meu, no caso. Eu era mais baixa, enfim. E vai imaginando, né, gente? Enfim. A gente caiu, eu fiquei desesperada. Minha amiga ficou desesperada. Minha amiga era muito menor do que eu. Até hoje. E a gente ficou desesperada, né? Claro. Água dentro do ônibus e tal, a gente virou. Era a única
lógica. E tem um detalhe muito importante que eu não falei, né, mas enfim. O ônibus, ele vinha assim, finge que é estrada. Ele vinha assim e ele fez assim. Ele só deitou. Tipo, aqui é o lado da janela, a janela de cá caiu dentro d'água e a janela do outro lado ficou pra cima, né? Então já era uma boa escapatória. E antes que eu continue, eu preciso avisar e lembrá-los sempre de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também compartilhar com os amigos para saber o resultado dessa loucura. Enfim, o pânico, né, dentro d'água, eu sempre morro de medo de rio, né, por conta disso. E morro de medo de ônibus também. Inclusive tem um acidente depois disso, mas é pra outra história. Enfim, morrendo de medo, adolescente. E o segundo pensamento desta pessoa que vos fala, vocês vão achar muita graça agora. Mas eu tinha tomado um sorvete. E eu pensei, minha última refeição seria um sorvete. Mano, tem demência? Porque minha preocupação era essa. Minha preocupação não era eu estar dentro de um ônibus, dentro de um rio, né? A preocupação da pessoa. Ai, meu Deus do céu, meu cérebro não funcionava direito, mas enfim. Esse foi meu pensamento. Ainda bem, né? Vamos falar do resgate agora, né? Ainda bem que eram 4 e pouco da tarde. Então ainda tinha pescadores neste rio, porque dá pra pescar, enfim. Tinha pescadores nesse rio e eles viram todo o tumulto, né? O ônibus caindo, enfim. E foram ajudar. E bom, como as janelas estavam em cima, né? Dava pra tirar a gente pelas janelas. Os pescadores vieram, subiram no rio, subiram no ônibus, puxaram a gente, né? E me puxaram, né? Eu imagino, é porque eu não lembro direito, mas na minha cabeça eu fui uma das últimas alunas, né, que tinha a sair. Ainda ficou uma professora, né, que ela acabou desmaiando, ela ficou muito roxa. Inclusive depois ela virou vizinha da minha mãe, né? E a gente falou sobre esse acidente e tudo, e ela falou que na época ela foi trazida pra Mossoró e ela não lembrava que ela tinha uma filha. E foi tenso, viu? Isso foi muito tenso. Ela ficou cheia de trauma, eu também, né? Muita gente ficou cheia de trauma, morrendo de medo de entrar dentro de um ônibus, mas enfim. Bom, com tudo isso acontecendo, me tiraram de dentro do ônibus, né? E eu comecei a andar. Porque, claro, pegando o caminho direto, né, que a gente ia pegar, a gente chegava na cidade. Eu comecei a andar, eu e uma galera, começamos a andar, andando, e passava um pessoal perguntando o que é que tinha acontecido. E a gente dizia, né, o ônibus caiu dentro do rio, enfim. E simplesmente teve uma pessoa que eu não vou lembrar quem foi, mas eu lembro especificamente que a pessoa disse assim: vocês esperem que vai chegar outro ônibus. Eu estava morrendo de medo já, desesperada. Eu olhei e disse, eu não vou de ônibus, eu vou a pé. É melhor eu ir a pé. Gente do céu, eu tava com muito medo, cara. Eu era uma menina de 12 anos, né? Então, já imagino. Bom, a volta pra casa foi basicamente, a gente saiu, aí começamos a andar, e no meio disso tinha muitas pessoas, como é que se diz? Da minha família, né? Que também estavam no Rio, que também estavam no ônibus, misericórdia. Também estavam no ônibus, né? E várias pessoas conhecidas passaram, e uma delas foi o pai de uma prima minha, né? Mas a mulher dele. E eles me trouxeram até a entrada desse caminho, né? E a gente parou lá, e ele voltou, e ela ficou. Ela ficou comigo numa paradinha que tinha, e ele voltou pra ver se encontrava a filha deles. E a gente ficou lá, e depois de um tempo apareceu uma viatura. Calma. Apareceu uma viatura, e perguntaram se a gente precisava de carona, e a gente veio na viatura.
Eu andei no carro de polícia sem nem ser presa. É basicamente isso, tá? Eu andei no carro de polícia sem nem ser presa. Eu nem quero andar mais, por favor. Só se for em caso de emergência como esse. Mas enfim. A viatura levou a gente, né? Até o centro da cidade. Porque, tipo, a cidade era muito pequena. Até hoje. Mas enfim. Levou pro centro da cidade, onde era o centro de saúde, né? O posto maior que tinha. E eu reencontrei minha mãe. E foi uma sensação maravilhosa, gente. Foi um alívio tão grande. Eu abracei ela e disse que nunca mais ia em passeio nenhum da escola. Porque, né? A gente não quer mais passar por isso. E no tempo eu lembro que ela trabalhava e minha irmã ficava na tia dela. Então eu ainda não tinha visto minha irmã. Eu não tinha visto o pai da minha irmã, né? O meu padrasto. Eu não tinha visto ninguém, só minha mãe. E eu disse a ela que eu nunca mais ia nesse negócio e tal. E depois a gente foi pra casa da tia da minha irmã, né? E a gente pegou ela e eu abracei minha irmã também. Foi um momento lindo, Kézia sem saber de nada que tinha acontecido, mas enfim. Quase perdeu a irmã e nem sabia, nem estava se ligando, era muito novinha, enfim. Aí a gente foi pra casa, né? Tomei um banho, enfim, descansei, comi. E tinha uma questão nisso tudo. O meu padrasto, ele foi atrás de uma prima nossa, né? Que ela tinha sido levada pra Sul, tinha, acho que machucado o braço, enfim. Tinha sido levada pra Sul. E ele foi atrás e demorou muito. A gente ficou muito preocupada, porque era o mesmo caminho que ele ia fazer, né? Também. E era de noite já, então era muito perigoso. Mas graças a Deus eu cheguei em casa bem, a minha prima também, enfim. Ainda bem. Bom, depois desse reencontro, né, eu fiz quase um show pra não dormir sozinha. Eu simplesmente pedi pra dormir com a minha mãe. E enquanto minha mãe dormia linda e bela, eu estava com os olhos deste tamanho pra ela. E ela dormindo linda e bela e eu... Sim, eu durmo quando agora? Que eu tô morrendo de medo ainda, tô traumatizada aqui. E ela dormindo tranquilamente, mas enfim. Bom, tudo isso aconteceu no dia 3 de outubro de 2013. Inclusive tem a matéria até hoje, né? E esse acidente, né? No tempo eu tinha 12 anos. E esse acidente faz mais de 12 anos. E eu tô contando aqui pra vocês agora. E foi um momento bem traumático na minha vida. Inclusive depois teve outro momento com ônibus em Açu de novo. Mas não foi dentro de Rio, graças a Deus. Foi um acidente, mas, né? Foi menos pior do que esse, né? Ai, gente, uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? É que foi tudo de surpresa, né? Esse passeio que acabou resultando nesse acidente. Foi tudo surpresa. Teve a questão de dizerem que a gente ia perder nota, né? Por não ir. E a gente acabou indo e teve todo esse rolê. Mas o que mais foi errado, assim, foi a questão de que não avisaram aos pais. Simplesmente chegaram na nossa sala, nas salas, né? E disseram, vamos para tal canto e tal. E não tinha, tipo, avisado ninguém. Ninguém sabia, nenhum dos pais sabia. Então foi desesperador para todo mundo, porque nossos pais não sabiam, a escola não tinha avisado. E quando os pais souberam, ficaram todos desesperados. Inclusive, um dos pais, né, quando eu cheguei no posto e encontrei minha mãe, ela tinha me contado que um dos pais, ele tentou dar uma capacetada com o capacete, né? Uma capacetada na diretora, que no tempo era outra pessoa, não é a pessoa que tá agora lá. Mas é isso, gente. Então foi muito, muito tenso isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que não sei se vocês se identificam comigo, né? Ter passado por uma loucura dessa. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.